Pensando em investimento para aposentadoria, tesouro direto, fundos imobiliários ou previdência privada? Pode puxar? Pode puxar. Depende muito do perfil da pessoa, mas fundos imobiliários, até a gente tem o Fábio Lozada que acabou de passar o Momento FII aqui também. Tem muita coisa legal para você se programar também para o momento da aposentadoria. No Tesouro Direto, tem alguns títulos ali, alguns ativos que fazem mais sentido para a aposentadoria. Toma muito cuidado também. Você vai entrar no site do Tesouro Direto, é muito simples, muito fácil. Indica uma boa plataforma para você estudar também. Lá no curso CPA 10, vai ver que toda hora eu acesso o Tesouro Direto para mostrar os títulos para você. Mas aí vai ter Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, tem um que chama Tesouro IPCA+, por exemplo. Esse é um título bem legal para você pensar no longo prazo, porque ele vai te dar ali a rentabilidade acima da inflação. Isso é o que a gente busca também na aposentadoria. Não basta eu ter rentabilidade, basta eu ter rentabilidade, eu preciso ter rentabilidade acima da inflação. Então, Tesouro Direto, a gente poderia fazer um combinho ali, um pouco de vale a pena para a aposentadoria também diversificar? Vale também. A diversificação não só para aposentadoria, né? Para tudo. Claro, eu não tenho investimento em lugar nenhum, Bruno. Claro, começa com um ativo, começa com um fundo, começa com um CDB, começa com um VGBL, como a gente falou, mas quanto mais você conseguir aportar, vai começando a diversificar, que é importante também. E o cenário econômico e político de um país pode afetar o desempenho de uma previdência privada? Pode afetar tudo, na verdade, né? Né? Tudo, absolutamente tudo. A gente está vivendo, nesse momento da gravação aqui, um momento terrível econômico, né? O dólar batendo mais pontos do que o Fluminense e o Corinthians na tabela do brasileiro. É complicado. Então, todas as decisões políticas monetárias, políticas fiscais, políticas mesmo, elas podem não, elas influenciam. Então, esse é um outro ponto, uma outra conversa, talvez, mas a partir do momento que eu já estou investindo, por que só investir no Brasil também? A gente fala muito sobre investimentos no exterior e é muito simples, muito fácil hoje investir no exterior. Então, para que não fique só com o risco no nosso país, que é um país que tem crise fiscal, crise política o tempo todo, por que não diversificar também em países, diversificar em economias também? Né? Então ficar de olho, né? Por isso que é importante diversificar. Mas aí, por exemplo, investimento no exterior, tem algum curso que ensina sobre isso? Porque isso aí não tem, por exemplo, no CPA 10 e CPA 20, né? Quando a gente começa a falar de CPA 20, tem uma coisinha ou outra, no CE até um pouco mais, claro, mas até no nosso YouTube a gente traz bastante conteúdos lá, vamos trazer cada vez mais, porque eu, Fábio, o Felipe e outros sócios, nós inclusive fomos para os Estados Unidos recentemente para buscar mais esse conteúdo, eu vi. Para trazer na prática para os alunos também. Legal. Quais são os piores investimentos que uma pessoa pode oferecer dentro de um banco? Porque, querendo ou não, ainda tem muita gente que está no bancão tradicional com o gerente, né? Tá crescendo muito as contas digitais, mas ainda tem muita gente lá que ainda vai na agência, principalmente os mais velhos, né? Que gosta de ir na agência, né? Sim. Quais as piores coisas, seja de investimento ou de qualquer outra coisa, que o pessoal tenta enfiar a goela abaixo? Duda, eu tenho uma opinião boa sobre isso. Eu acredito que, assim, em todas as áreas existem profissionais bons e ruins. Existe policial bom, existe policial ruim, existe professor bom, existe professor ruim, existe político ruim e político ruim, né? Mas na mesma coisa dentro da agência, dentro do banco. Então tem profissionais bons que estão lá, eles estudam, eles entendem sobre o assunto e oferecem o certo para o cliente. E existem profissionais ruins que eles vão lá e falam para o cliente, olha, faça um investimento aqui, é um consórcio. Faça um outro investimento aqui, é uma capitalização. Tem um investimento bom para você, é um outro produto. Tem gente que vende, por exemplo, o seguro de vida, tem um seguro que é junto com uma seguradora, que ele tem uma rentabilidade e depois de 10 anos você pode resgatar, mas é uma rentabilidade mínima. E muitas vezes não é um produto que faz sentido para o futuro. Então tem muita gente, eu vou te vender um investimento aqui e ele vem com seguro junto, que é ao contrário. Então, pela cobrança de metas, pela cobrança que esses bancários precisam entregar de resultado e eles não estão estudando, não estão se aperfeiçoando, eles estão fazendo de tudo no desespero. Então, estão enganando o cliente, estão enganando o banco e o pior, eles estão enganando a si mesmo. Então, assim como o Bruno falou que a gente precisa se atentar, acho que o principal aqui que você falou em toda a nossa conversa, estudar o mínimo para você não ser enganado.
Ou seja, cara, quanto mais burro você é, mais enganado você é. E não é só o cliente está sendo burro, é o próprio profissional também. Porque os bancos estão caçando esses profissionais como nunca para tirar realmente do banco. Então a gente teve aí, nos últimos 8 meses, uma leva desses profissionais ruins sendo demitidos. Então, hoje, para a galera entender, no varejo de um banco, ele vai ter uma opção de 2 ou 3 investimentos ali, para ele poder investir. Que ele vai ter uma opção maior, de repente, seja no aplicativo uma corretora diferente. O Fábio, ele sempre traz no canal dele outras opções de outros bancos digitais que têm uma maior quantidade de portfólio. A gente falou um pouquinho sobre investimentos internacionais. O Fábio também traz bastante conteúdo, como dolarizar a carteira. Então, cara, você quer investimentos? Dá uma olhada para outros players, outros bancos digitais que têm opções. E aí seguir o que a gente falou aqui na conversa. Olha ali um pouco com mais detalhe, estuda mais, procura mais informações. Se você souber o básico, você já não é mais enganado. Mas você está numa posição ruim ali, não está de instruir os bancários, sendo que ao mesmo tempo todo mundo mexe o pau em banco. Porque assim, tem bancários bons, mas o que você recomenda, por exemplo, para o cara que trabalha no banco e o gerente dele só fala para ele não ferrar a vida dos outros, mas oferecer porcaria? Porque teve uma convidada nossa que veio aqui, que hoje tem um canal enorme e tal, ela falou, Duda, eu pedi as contas quando eu trabalhava no banco, porque eu me sentia mal de tanto que os meus chefes mandavam eu oferecer porcaria e eu tava vendo como eu tava prejudicando a vida dos clientes e tava me sentindo mal com isso. Como que você lida com isso se o cara Porque o teu público lá do Madruga Bancária é principalmente bancários, não é? Maioria, 99% é bancário. Caramba. Aí que entra o ponto aqui, Duda. Eu conheço profissionais que fazem o certo, eles, são parceiros nossos, estão com a gente e entregam produtos bons para os clientes. Eu não considero nenhum produto do banco ruim. Eu considero que existem produtos certos para o cliente certo. Momento certo. Não adianta eu hoje oferecer para você um atendimento que você está preocupado em ter um investimento. Eu falo assim, não, você tem que ter um consórcio. E aí, pelo desespero dele, ele fala assim, não, peraí, acho que o Duda aqui, dá para fazer um consórcio aqui. E aí você vai na conversa e acaba fechando produto ruim que não é o seu momento. Eu acredito que seguro de vida de banco é muito importante. Eu tenho seguro de vida e caso aconteça alguma coisa comigo, meu filho e minha família estão protegidos. Que sou a principal renda da minha casa. É esse tipo de consciência que muitos profissionais não têm. E aí chega o Duda, não, vou ofertar, vou fazer uma troca aqui. Duda, faz o crédito aí, mas você tem que fechar algum outro produto, algum tipo de condição. Então, tem muito profissional que é ruim no banco, não estuda, não se aperfeiçoa para poder entregar o melhor serviço, e aí ele faz coisa errada. E aí, sim, existe uma pressão enorme do banco para poder fechar os produtos, para poder fazer resultado. Se você não está num nível alto que o banco está exigindo, cara, com certeza, ou momento, ou você sai do banco, ou você acaba ficando doente. Mas, por exemplo, tem alguma... Vamos pensar aqui, por exemplo, na Ambima. Tem alguma associação, algum órgão que fique em cima do banco para ver se o banco não está sendo sem vergonha de mandar os funcionários oferecer porcaria? Porque às vezes o funcionário, cara, é CLT, meu chefe está falando que eu tenho que fechar 42 COI essa semana. Vou ter que fazer, senão eu vou ser mandado embora. Tem alguma fiscalização para ver quais bancos são mais íntegros e corretos com relação aos clientes? Não. Não? A gente, assim, pode pensar em Banco Central, CVM, mas é muito lá em cima quando a gente pensa no que o Madruga tá falando, entendeu? Por isso que é difícil, ninguém que tá assistindo vai conseguir ver aqui e jogar lá um Banco Central, melhores bancos, não vai ter, isso é mais ter o conhecimento para que não aconteça isso. Né? Eu acho que e todos esses profissionais que eu conheço, que são bons, eles têm bons relacionamentos com os clientes. Cara, e joga limpo. Isso daqui vai funcionar assim. Faz sentido para você? Porque ele já está fazendo um bom trabalho com outros clientes. De novo, existe uma grande meta de consórcio, existe uma grande meta de seguro, mas ele está trabalhando atrás para entregar para os clientes certo para aqueles produtos. Então, puxa, eu, Felipe, eu acredito que todos nós temos que ter seguro de vida. Todos nós. Cara, imaginou, sei lá, ele que talvez ajude os pais, não estiver mais aqui. O que acontece com os pais? Lascou. Então, a gente precisa entender sobre isso. Aí entra o ponto. Eu acho que aí existem produtos que são muito caros. Por exemplo, outro dia eu fui cotar um consórcio,
para quando eu terminar o financiamento do meu carro, eu poder ter uma carta de crédito, consórcio, que eu não vou pagar juros e vou pagar muito menos numa troca de um carro meu. E aí eu fui ver taxa de administração. Alguns bancos estavam lá em cima, e aí eu falei, opa, não vale a pena aqui. E eu cotei com outros bancos, são muito seguros, que a taxa de administração estava melhor. E aí vale isso. Então é entender como funciona o produto, explicar para o cliente como funciona o produto e não fazer enganar. Você quer uma coisa, você está com o perfil de outra coisa e eu te forçar a você comprar tal produto.